Olá, meus queridos irmãos e irmãs, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus. Estamos chegando ao final de mais um dia, de mais uma semana, com mais uma oração da noite. Ainda tratando do nosso tema, Apocalipse 7x7, uma mensagem de fé, esperança e encorajamento. Na nossa devocional anterior, estudamos a respeito da quinta trombeta, ou seja, o primeiro ai, que mostra Deus dando ordens para Satanás, Lúcifer, a estrela caída, a antiga serpente, o rei do inferno, Abaddon, Apolion, para que com seu exército de demônios saídos do inferno, ou seja, do abismo, como um bando de gafanhotos, com o objetivo de causar dano aos homens sem o selo de Deus na fronte, por 5 dias. Ou seja, algo pior do que a morte. Mas dentre as lições que nós podemos tirar e que tiramos na última devocional a respeito da quinta trombeta, 2 delas nós não podemos esquecer de maneira nenhuma. A primeira é que o poder pertence a Deus. O diabo não tem poder, ele não tem autoridade, ele não pode agir a não ser que Deus o permita. Segunda, principalmente, não podemos esquecer que quem é nascido de Deus, Deus o guarda e o maligno não lhe toca. 1 João, capítulo 5, versículo 18. Segundo o versículo 12 do capítulo 9 de Apocalipse, o primeiro ai passou. Eis que depois dessas coisas vem ainda 2 ais. Hoje, portanto, nós vamos estudar a sexta trombeta, ou seja, o segundo ai, Apocalipse capítulo 9, versículos 12 até o versículo 21. Lembremos-nos sempre de que as trombetas, com seus julgamentos retributivos, são, na realidade, as respostas de Deus às orações dos santos. Por isso, a voz procede do altar de ouro, ou seja, do altar de incenso que pertence ao Santo dos Santos, conforme Hebreus capítulo 9, versículos 3 e 4. O sexto anjo toca a trombeta e recebe a seguinte ordem vinda do altar de ouro. Versículo 14 aí do capítulo 9. Solte os 4 anjos que estão amarrados junto ao grande rio Eufrates. Podemos observar com esta sexta trombeta que o juízo de Deus avança para um desfecho final, com coisas que se agravam cada vez mais, com pragas, com castigos que se agravam cada vez mais. A quinta trombeta, por exemplo, trouxe sofrimentos. A sexta traz a morte. Esses 4 anjos são anjos maus que estavam amarrados, anjos caídos, e que agora são usados pelo próprio Deus para exercer julgamento contra os ímpios. 4 aqui é o número do mundo, representa aqui o mundo inteiro, ou seja, esse julgamento tem a ver com a universalidade, ele será de abrangência universal. E esses 4 anjos, eles se agradam de precipitar os homens à guerra. O rio Eufrates, onde ficava o antigo Jardim do Éden, local em que Lúcifer, a antiga serpente, levou os nossos pais à queda. O Eufrates é o limite oriental da Terra Prometida, onde estavam, por exemplo, os terríveis inimigos do povo de Deus, a Síria e a Babilônia. Assim, esse rio representa a Síria e a Babilônia, ou seja, o mundo ímpio. O rio Eufrates, de onde vieram os antigos inimigos de Israel e Judá. Nesse caso, representa a força militar de um poder invasor usado pelo próprio Deus como instrumento de castigo. É isso que está lá em Isaías, capítulo 8, versículos 7 e 8. Versículo 15 aqui do capítulo 9 do Apocalipse diz assim: os 4 anjos que estavam preparados para aquela hora, dia, mês e ano foram soltos
para matar 1/3 da humanidade. Aqui vemos mais uma vez a soberania absoluta de Deus. Pragas que afetam 1/3 são típicas das trombetas. A 5ª trombeta causou dor, mas não matou. A 6ª trombeta traz a morte, mas não para todos, apenas para 1/3. A grande lição que nós podemos tirar aqui também é que Deus controla os agentes, Deus controla o espaço, Deus controla o tempo. Deus está no controle de todas as coisas. Deus está no trono e nada acontece sem a sua permissão. Os juízos descritos aqui nesta 6ª trombeta, eles na realidade falam de guerra. Versículo 15, não de uma guerra particular, mas de todas as guerras, do passado, do presente e do futuro. Sobretudo, a 6ª trombeta fala daquelas guerras espantosas, grandiosas, que vão identificar a proximidade do fim. Ou seja, à medida que as coisas caminham para o fim. A guerra aqui não é apenas um castigo, mas também uma voz de admoestação, um chamamento ao arrependimento dos ímpios. Mais uma vez, no verso 16, João não viu e nem contou, ele ouviu que o número dos cavaleiros, ou seja, o número daquele exército era de 200 milhões. Pode fazer as continhas aí que você vai chegar em 200 milhões. Portanto, mais uma vez, fica claro para nós que esse número é um número simbólico, representa uma multidão incontável. Nesse caso, são homens mesmos, aqui o exército de homens mesmos, como uma espécie de invasão demoníaca, com sede de sangue, que invade a terra. Essa cavalaria, formada por homens ferozes, malignos, violentos, não apenas atormenta, mas também mata 1/3 dos homens. Nos versículos 17 e 19, João descreve algumas características desse exército. Por exemplo, o uniforme deles, a couraça, o jaleco, era vermelho, fogo, azul, jacinto, amarelo, enxofre. Uma clara e aterrorizante imagem de que esse exército está sendo usado como instrumento de Deus para castigar os malfeitores. Porque enxofre na Bíblia é sempre ou está sempre ligado ao castigo divino. Por exemplo, Gênesis capítulo 19, 24, Deuteronômio 29, 23, Salmo 11, 6 e tantos outros textos. João viu também que a cabeça dos cavalos parecia a cabeça de leão e da boca lançava fogo, fumaça e enxofre. Esses cavalos também, os cavalos diferentes, né? Eles tinham caudas e as suas caudas eram como cobras e tinha cabeças. E o poder dos cavalos estava na boca e na cauda. Com a cauda, eles feriam as pessoas. E com as pragas, as 3 pragas que saíam da boca deles, ou seja, fogo, fumaça e enxofre, causava a morte. E como diz o texto, mataram 1/3 da humanidade. Versículo 18. Então, essa figura de cavalos com cara de leão, mas agindo como dragão, ferindo com a cauda e matando com as pragas que saía da boca, certamente se refere a um exército de ímpios, enviado pelo próprio Deus, com o poder de trazer julgamento divino contra os opressores. Por meio desses 3 flagelos, a saber, o fogo, a fumaça e o enxofre que saía da boca daqueles cavalos, foi morta 1/3 da humanidade. Mas o texto termina, versículos 20 e 21, com uma nota triste, uma nota lamentável. Observe aí o versículo 20 e 21. Mas o restante da humanidade que não morreu por essas pragas, nem assim se arrependeu das obras das suas mãos. Eles não pararam de adorar os demônios, os ídolos de ouro, de prata, de bronze, de pedra, de madeira, ídolos que não podem ver e nem ouvir e nem andar.
E olha o versículo 21. Também não se arrependeram dos seus assassinatos, das suas feitiçarias e da sua imoralidade sexual e dos seus roubos. Os ímpios desperdiçaram, na realidade, a última oportunidade. A disposição ímpia deles conduziu-os a uma situação ainda pior. O texto diz, nem assim se arrependeram. Pelo contrário, continuaram nas idolatrias, nas feitiçarias, nas imoralidades, nas maldades, ou seja, nos enganos e nos assassinatos. Essas duas trombetas, meus queridos irmãos, a quinta e a sexta, avisaram os perversos. Foram juízos ainda misturados com graça. Mas os homens não se arrependeram. Agora, com a última trombeta, vem o juízo final. Mas antes do juízo final, mais um interlúdio. Capítulo 10, versículo 1 até o capítulo 11, versículo 14. E na nossa próxima devocional, nós estudaremos esse interlúdio. Que Deus te abençoe e abençoe a sua casa e que nós juntos, firmados sobre a rocha, diante do altar, possamos seguir em frente em o nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Até o nosso próximo encontro.